para defender a fé. Talvez um dos princípios mais importantes que o apóstolo Paulo ensinou aos filipenses é que orar a Deus e confiar nele traz a paz de Deus que excede todo entendimento. Então essa frase é muito conhecida na Bíblia, paz de Deus que excede todo entendimento. Todo pregador já falou pelo menos umas 10 vezes essa frase, porque é espetacular. Paulo expressa gratidão pelo companheirismo dos cristãos de Filipos. Ele ensina que a oposição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, havia promovido a causa do Evangelho. Ele incentiva os membros da igreja a permanecerem firmes em união ao defenderem a fé. Então Paulo faz essa organização no livro de Filipenses, falando sobre o sofrimento que ele padeceu, mas que esse sofrimento, a prisão e o sofrimento, favorecia a pregação do Evangelho. Hoje, se a gente pensar que o crente vai ser preso, escandaliza a pregação do Evangelho. Mas Paulo, sendo preso, estava dizendo que favorecia a pregação do Evangelho. Mas a causa da prisão? Paulo era preso porque pregava o Evangelho, que é diferente de alguns crentes quando é preso, é porque fez alguma coisa maluca que não devia fazer. De vez em quando não aparece, fulano de tal foi preso. Esses dias mesmo eu vi mais 2 propagandas de crente que estava sendo preso. Um por fazer coisa errada e outro por ajudar. Então, o negócio é sempre assim, né? Está sempre por esse caminho aí. Agora, ser preso por pregar o Evangelho, Paulo então dizia, isso favorecia a pregação do Evangelho. Estava preso por causa de Jesus, por causa da cruz de Cristo. Então, ele coloca isso. Paulo também os incentiva a serem unidos e destaca o exemplo de Jesus Cristo que aceitou vir ao mundo como homem, como exemplo de amor, obediência e humildade. Um dia, todos reconhecerão Jesus Cristo como Senhor. Paulo orienta os membros da igreja a trabalharem por sua própria salvação. Ele fala sobre desenvolver a vossa salvação. Então, o que ele estava dizendo? Que essa salvação precisa ser cultivada, precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. E ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. A gente pode orar uns pelos outros e oramos uns pelos outros, mas para Deus dar proteção, um livramento que vem de fora para dentro, tipo um acidente, obra de feitiçaria, magia, sei lá, um monte de coisa que são feitas para atacar, e as orações dos irmãos ajudam nisso. Mas com respeito aos conteúdos internos de cada um de nós, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que planejamos fazer e como agimos com os comportamentos que temos, isso não depende dos outros. Depende, na minha vida só depende do eu, de mim mesmo. Se eu cuido da minha vida, eu desenvolvo a minha salvação, se eu desenvolvo a minha fé, então eu estou me santificando. E não tem como outra pessoa santificar você. Só você pode se santificar. Então só eu posso me santificar. Então Paulo está trabalhando essa dinâmica também no livro de Filipenses. O livro de Filipenses é extraordinário e nós vamos ver mais algumas coisas aqui. Ele descreve seu passado como fariseu e como desistiu de tudo para seguir a Jesus Cristo. Ele exortou os cristãos a seguirem seu exemplo e continuarem firmes rumo à salvação. Paulo explica que Jesus Cristo transformará nossos corpos físicos em corpos gloriosos como o seu próprio corpo. Paulo incentiva os cristãos a se alegrarem no Senhor. Ele os exorta a substituir a ansiedade por oração e ação de graças. Como é que faz isso, substituir ansiedade por oração e ação de graças? A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor está perto. E quanto mais nós oramos, mais ficamos centrados em Deus. Porque o que é ansiedade? Ansiedade, alguns dizem que é excesso de futuro. Mas ansiedade é pressão do passado que não deixa a pessoa viver o presente com dignidade. Então ele fica entre vai e volta e não consegue se estabilizar, se estabelecer.
Mas quando ele vai orando, a presença de Deus vai se tornando tão sólido, que ele consegue viver o presente. E não tem como ser bênção se não conseguir viver seriamente, digamos que ordenadamente, o presente. Você nem pode ficar cultivando o passado, nem tentando ir para o futuro, porque ninguém consegue viver 5 minutos daqui para frente. Quando chegar, já é presente. Então, pensar no futuro é bom, mas tentar sair do presente para ir para o futuro é uma loucura que só os ansiosos conseguem. Então, se você tem ansiedade, lance sobre Jesus. Pedro escreve assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de vocês. Ele diz, porque ele tem cuidado de vós, ou seja, porque ele tem protegido, abençoado, cuidado, e ele vai continuar cuidando cada um dos que lançarem sobre ele a ansiedade. Então Paulo, também escrevendo aqui os Filipenses, ele trata dessa coisa da gente viver o tempo presente honrando a Deus. Ainda continuando aqui, Paulo avisa os membros da igreja a pensarem em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Ele reconhece que mesmo diante da dificuldade ou da provisão, tendo muito ou tendo pouco, para fazer todas as coisas em Cristo Jesus, que fortalece cada uma das nossas vidas. Aí, eu estava lembrando de alguns textos de Filipenses, e tem um texto que eu me lembro que eu fiquei mais ou menos uns 10 anos da minha vida, que eu citava esse texto quase todos os dias. Então fazia parte da minha oração de orar sem cessar. Nessa oração eu ia recitando muitos textos da Bíblia, e esse texto era uma delas, e já faz tempo que ela não faz parte desse ciclo dessa citação, e hoje eu vou comentar daqui a pouco sobre esse texto. Saudação e agradecimento de Filipenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, ele faz essa apresentação, cumprimentando os irmãos, trabalhando essa ideia de fortalecimento presencial. E isso ele faz na saudação para a igreja de Filipos, e incentiva esses irmãos a viver o evangelho e também a viver uma vida em comunidade. Quando ele fala comunidade, ou comumente, quando ele cita isso no texto, está falando sobre essa confraternização que a gente de vez em quando faz. Dia 31 de dezembro nós fizemos aqui um jantar todo mundo junto. Mas nas células, toda célula, esse negócio acontece. Essa comunhão acontece. Toda célula, toda semana, as pessoas que estão em célula, toda semana tem essa comunhão baseada nessa ideia que Paulo coloca, que de estar presente, adorar, glorificar a Deus, orar uns pelos outros e comer junto. É bom demais, né? Um lanchinho top 10, aí o negócio fica bom. Então Paulo está falando sobre isso nessa saudação. A prisão de Paulo e a propagação do evangelho, Filipenses 1, do 12 até o 30, Paulo fala sobre sua situação na prisão, destacando como sua detenção tem contribuído para a propagação do evangelho. Ele encoraja os filipenses a viverem dignamente do evangelho, independentemente das circunstâncias. Algumas pessoas fazem uns comentários de Paulo, alguns historiadores, de que quando ele estava preso em Roma, os turnos dos soldados que ficavam com ele era trocado rotineiramente, para evitar com que um preso fizesse amizade com um prisioneiro e depois tentasse facilitar a sua soltura. Então, o processo de vivência não era os mesmos soldados, era um rodízio que era sendo feito, e Paulo, ao ir para lá,
ele teve um desejo no coração, eu acredito que esse desejo veio de Deus, tal ponto que Paulo estava preso em Roma, e o ciclo de pessoas que faziam rodízio para ficar do seu lado, porque a prisão lá tinha vários modelos de detenção. Uma delas era o camarada preso, mas ficava um soldado atrelhado na mão, no pé deste lado de cá, o outro deste lado de cá, mão com mão, né, algema com algema, corrente com corrente, e do lado de lá mais outro soldado preso naquele soldado, que era para garantir que o cara não ia sair dali. Tinha muitos dessas. As pessoas eram acorrentadas com quaternos de soldado, acorrentado com quaternos de soldado. Inclusive tem um texto da Bíblia, do livro se não me engano, de Atos, que fala sobre isso, que Pedro estava preso com os quaternos de soldado. Ou seja, esse era um dos modelos. Tinha várias formas de prender uma pessoa. E diz o historiador que Paulo ficava ali, ele pregava para esses camaradas, o tempo todo que eles estavam ali, pregava, fazia apelo, ensinava Jesus, ensinava a Bíblia, ensinava tudo para eles. Eles saíam de lá, a maioria já saía convertido. E aí fazendo rodízio. Quantas pessoas Paulo não ganhou para Jesus, que eram os romanos? Inclusive ele mesmo fala sobre algumas pessoas de alta sociedade, ou seja, coronel, as pessoas que eram de alta patente, que também ele pregou para eles. Então, essa dinâmica que Paulo usava, porque ele queria ir ser preso. Tem mais essa. Não sei se vocês lembram no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele fala assim, olha, as pessoas perguntam para ele, Paulo, você quer ficar livre agora? Aqui tem o Festo, tem o fulano de tal, que pode te ouvir e te dar liberdade. Você já fica livre aqui mesmo. Ele disse, não. Eu apelo para Roma, eu quero ir para Roma. E ele foi. Por que ele queria apelar para Roma? Será que ele achava que ia ser solto? Não, ele queria pregar o Evangelho. Parece que é uma obstinação santa, tão forte, que ele queria pregar o Evangelho, e aí ele tinha a oportunidade de excelência para pregar. Então, aqui nós encontramos ele dizendo que a prisão dele era para a pregação do Evangelho. A minha prisão proporcionou a pregação do Evangelho, porque lá ele estava pregando o Evangelho. Mas era assim que ele fazia? Sim, porque quando estava preso ele e Silas, isso já no livro de Atos capítulo 16, ele estava lá pregando para todo mundo lá, as cadeias quebraram e os soldados, e o carcereiro achou que todo mundo ia se soltar, e ele disse, não, ninguém escapou, está todo mundo aqui. Mas ele estava preso, todo machucado, com vergão, com azul no rosto, sangue, todo machucado, porque chicotearam, bateram nele para prender, por causa do Evangelho. Quando o carcereiro falou com ele, ele pregou para o carcereiro, e ele estava lá na cadeia, cantando, já era quase meia-noite, e eles estavam orando e cantando na cadeia. Aí a gente, muitas vezes, né, no bem bom, a gente fica chateado com alguma coisa, não quer cantar. Já viu que algumas pessoas chegando na igreja, está todo mundo cantando, e estão assim, ó. Não canta. Paulo estava preso, machucado, e cantando e adorando, cantando e adorando. Deus, dai-nos que sejamos pelo menos metade de Paulo, 50% de Paulo, porque ele tinha prazer, tanto que cadeia para ele era um negócio bom. Estou no privilégio. A cadeia, a detenção me proporcionou, me contribuiu com a pregação do Evangelho. Então, ser preso para Paulo era um benefício enorme para pregar o Evangelho. Exemplo de Cristo no livro de Filipenses 2, de 1 a 18. Paulo destaca o exemplo de humildade de Cristo, incentivando os filipenses a terem a mesma atitude e se preocuparem uns com os outros e a trabalharem juntos para a glória de Deus. Então isso era o que Paulo pensava. Vocês precisam cuidar uns dos outros e juntos trabalharem para a glória de Deus. Até parece que ele estava vivendo o nosso tempo, onde ele fala, gente, vamos trabalhar unidos e vamos juntos fazer as coisas para a glória de Deus. E nós estamos nessa convocação, convidando todo mundo para vir para a escola de líderes e convidando todo mundo para a gente começar um grande mover de ganhar muitas pessoas e usar as nossas casas como era no Antigo Testamento, ou melhor, como era na igreja primitiva,
que era usado as casas para converter os vizinhos, depois para outra casa que convertia os vizinhos, e assim era feito a pregação do evangelho na igreja primitiva. Paulo então exorta os crentes a viverem de maneira digna desse exemplo, desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Eles são encorajados a fazerem tudo sem murmuração, para que possam brilhar como luzes no mundo. Paulo exorta sua alegria. Expressa sua alegria por seu serviço e sacrifício, incentivando os filipenses a alegrarem-se no Senhor. Essa passagem enfatiza a importância da humildade e serviço, união entre os crentes, seguindo o exemplo do supremo pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Capítulo 3, rejeição da justiça própria. E ele aborda isso no capítulo 3. Paulo adverte contra a confiança na justiça própria e destaca a superioridade do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele destaca sobre isso, que a gente não deve confiar na nossa própria justiça, em nós mesmos, mas confiar no Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Pressão para o alvo celestial. Filipenses 3, a partir do 12 até o 21, Paulo compartilha seu desejo de conhecer a Cristo e a pressão para alcançar o alvo celestial, exortando os filipenses a seguirem seu exemplo. Exortação à alegria e à paz. Filipenses 4, de 1 a 9, Paulo encoraja a unidade e a alegria, a moderação, a paz entre os membros da igreja. Ele destaca a importância da oração e do foco em coisas louváveis. Ele também expressa a gratidão. Paulo fala sobre as ofertas, dos filipenses que chegou para ele. Isso do capítulo 4, no capítulo 4, dos 10 ao 20. Paulo agradece aos filipenses por suas contribuições financeiras durante o seu tempo na prisão e destaca que aprendeu a se contentar com todas as coisas. Esse que é o texto que ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter abundância, mas sei também passar necessidade. Esse é um dos textos mais conhecidos também da Bíblia, e a maioria só conhece a primeira fase do texto, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo escreve posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando sobre poder as coisas boas, mas também poder passar pelas dificuldades que era normal as pessoas passarem. E aí que ele coloca: tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é muito conhecido, 4, versículo 13. Mas aí eu quero aproveitar a oportunidade, nos minutinhos que sobra, porque eu falei que ia comentar alguma coisa aqui, direto do texto. E isso eu quero deixar aqui, segundo me fala a memória, são entre 8 e 10 versículos. O primeiro é esse aqui, capítulo 1 e versículo 14. Façam tudo sem murmurações nem discussões ou contenda, para que sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa ou pervertida, corrompida, na qual vocês devem brilhar como luzes no mundo. Vocês devem brilhar como luzes no mundo. Então esse texto é: faça tudo sem reclamação. É normal as pessoas reclamarem, parece ser normal, a Bíblia está dizendo: façam tudo sem reclamar. E essa tradução diz sem murmuração. Há a tradução que diz sem reclamação. Mas e também nem discussões, ou seja, contenda, briga, maledicência, murmuração, que muitas vezes a gente murmura das coisas. E a Bíblia está dizendo: vocês precisam fazer tudo sem discussão, sem murmuração. E sem, ou melhor, e ainda ele coloca que nós devemos viver desse jeito, sem murmuração, sem discussão, fazendo todas as coisas por amor, com amor, para que sejamos
havidos por inculpáveis, ou seja, sem nenhuma culpa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vive e dá mau testemunho de crente para pessoas que não são crentes e eles ficam escandalizados, a Bíblia diz assim: ai daquele por quem vier o escândalo. É mistério que venha o escândalo, os escândalos vão acontecer, mas ai do homem, o homem e mulher, ai do ser humano por quem vem o escândalo. Digamos que eu vivo e dou mau testemunho para o meu vizinho agora não quer nem saber de Deus, não tem jeito, porque ele ficou escandalizado por alguém que dizia ter Deus e fez barbaridade. Ai dos escândalos, porque ai daquele por quem o escândalo chega. Então, que não sejamos nenhum de nós porta de entrada para escândalo de ninguém. Ou seja, vivendo uma vida de santidade em tudo. Maneira de falar, maneira de vestir, maneira de negociar, comprar, pagar o que compra, sei lá, fazer as coisas tudo certo. Porque o escândalo vem, mas quem abre porta para o escândalo vai pagar caro. Poderia citar muitas coisas que podem acontecer nesse pagamento, mas não vou entrar nesse detalhe, mas só para a gente entender que Deus trabalha duramente nesse sentido para que nós sejamos abençoados. Eu falei capítulo 1, quando na verdade, desculpa, é no capítulo 2 que eu estava lendo, 2:14. Capítulo 2, versículo 14. Eu quero voltar aqui no capítulo 1, que eu ia ler para vocês, capítulo 1, versículo 20. Ele fala algo que todo crente que ora bastante, que vive na presença de Deus, pensa assim também. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer vivendo ou quer morrendo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido na minha vida, através da minha vida, no meu corpo, Jesus será glorificado. Quer eu estando vivo, quer eu estando morto. Quer continuando vivendo ou quer estar morrendo. Eu vou glorificar Jesus no meu corpo. Todo crente que ora pensa nisso, pensa em glorificar a Deus através da sua vida. Todo crente que vive de oração, vive nessa expectativa de que eu quero que minha vida seja frutífero para que pessoas se convertam por causa da minha vida, por causa do meu testemunho. Eu quero ser testemunha fiel ao ponto de pessoas querer Jesus porque me conhecem. Que pessoas vão buscar a Deus porque me conhecem. Quero ser fonte do conhecimento de Deus, quer pregando ou quer vivendo. A minha vida vai testificar do Evangelho. Nem que eu não fale uma palavra, as pessoas veem em mim a glória de Deus e queiram Jesus por minha causa. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é o que nós precisamos abraçar de todo o coração, ser uma testemunha de Jesus nesse nível. E aí eu passo aqui para mais um outro versículo, porque eu anotei aqui alguns versículos para me trazer para os irmãos. E agora eu leio aqui um outro versículo nesse sentido, e eu escolhi exatamente alguns versículos que é contemplado na questão da preciosidade do livro, a preciosidade do livro. No capítulo 3 e no versículo 14, que é esse versículo que eu li para vocês, vou ler agora. 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo? Nesse caso, Paulo estava falando do alvo, era a conquista de almas, a conquista de pessoas para Jesus, salvar os perdidos. Eu continuo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta para cumprir, e eu vou prosseguindo para a minha meta, não vou parar. E assim, até a sua morte, ele estava pregando o Evangelho nesse nível. Todos, pois, que somos maduros, versículo 15, todos nós que já somos maduros, ou seja, crentes firmes, tenhamos este modo de pensar, e em
E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. O que Paulo estava dizendo? Se vocês estiverem pensando de forma diferente, pode ter certeza que Deus vai trazer a revelação da maneira certa de pensar em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha uma visão extraordinária. E aí, já indo aqui para o nosso fechamento, no mesmo capítulo 3, no versículo 20, é outra preciosidade, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Por que Paulo diz isso? Paulo estava falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas é claro que Paulo não estava falando apenas de um evento único e o último evento do arrebatamento. Mas ele estava abordando nisso aqui o que ele compara com outras falas que ele teve, da sua expectativa de encontrar Jesus, de estar com Jesus, de ir para o céu, de sair desse corpo, que inclusive ele comenta no outro texto, dizendo assim, olha, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de subir, já estar com o Senhor nas nuvens, na glória, porque isso seria muito melhor. Mas por causa dos meus irmãos, da minha pátria, por causa dos perdidos, não, eu quero ficar porque eu quero ganhá-los para o Senhor. De forma que eu estou dividido. Eu quero subir, eu quero ir para o céu, mas eu quero ganhar almas para Jesus. Então eu não sei o que fazer, mas que Deus cumpra na minha vida o que Ele quer para a minha vida. E enquanto estou aqui, eu vou ganhar e vou pregar o Evangelho. Foi o que ele fazia, ele dizia e cumpria. Então esse livro de Filipenses é um livro extraordinário. Se você não gostava muito do livro de Filipenses, agora você vai adorar o livro de Filipenses, e pode ter certeza. E agora eu vou trazer aqui para você os versículos extraordinários. Capítulo 4, versículo 3. E diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo. Uma outra versão diz assim: meu amigo e fiel companheiro de jugo ou de prisão, que auxilie essas mulheres. Quem que estava falando? As mulheres que estavam pregando o Evangelho, trabalhando no Evangelho. Auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Uma outra versão diz: esforçaram comigo na pregação do Evangelho, juntamente com Clementes e com os demais cooperadores meus, ou meus cooperadores, cujos nomes, cujo nome se encontra escritos no livro da vida. Essa convicção de Paulo diz: olha, cuide, ajude essas mulheres que pregaram o Evangelho comigo, que batalharam comigo, e com Clemente, que são cooperadores, meus cooperadores. Tenho certeza que esses nomes estão escritos no livro da vida. Eles estão lá, fazem parte. Então, ajude elas. O que Paulo estava dizendo? Olha, não deixe elas perecerem. Apoie financeiramente, dê lugar para eles dormirem, porque muitas vezes sai de um lugar para o outro sem lugar certo, mas ajude eles a pregarem o Evangelho, ajude eles a cumprirem a missão, porque os nomes deles estão no livro da vida. Então muitas pessoas trabalham muito, precisa de apoio, precisa de ajuda, porque está fazendo a grande obra, a maior de todas as obras. A maior de todas as obras não é construir o prédio mais alto do país ou da cidade, ou construir a melhor escola, ou o melhor centro de saúde, ou o melhor hospital. Não, a grande obra, a maior obra de todas é ganhar uma alma para Jesus. Todos os hospitais um dia não existirão mais aqui na terra, todos vão acabar, vai perecer, mas a alma que chegar no céu vai viver para sempre no céu, uma eternidade no céu. Mas as que se perderem estarão para sempre no inferno, para sempre no lago de fogo e enxofre. Então, quanto mais pessoas a gente fizer com que eles saiam do caminho do inferno e venham para o caminho da luz, a gente precisa fazer. E como é que a gente faz? Desenvolvendo um trabalho. Mas se a gente ficar parado, vamos ficar aqui 40 anos e 40 anos sem ganhar ninguém para Jesus. É por isso que nós estamos nesse movimento agora e começando a levar pessoas para Jesus. Levar pessoas para Jesus. Está
Está até ali fora ali o Joacil, e ele contando que um amigo dele, que ele trouxe do serviço, levou lá esta semana para a abertura da célula, e aí cada um teve o comentário, né? O amigo dele falando assim, olha, e eu estou muito feliz de estar aqui, de ter vindo aqui, porque aqui eu pude falar, eu pude cantar com vocês, e foi muito bom aqui. Porque se eu fosse na igreja, eu ia só ouvir um hino, ia voltar para casa, não ia acontecer nada. Porque certamente ele já frequentou a igreja, já foi em igreja. Mas aqui foi diferente. Ele estando feliz. Significa que aquele movimento ali vai chegar um momento que ele vai aceitar Jesus. O nome dele escrito no livro da vida é mais um que não vai para o lago de fogo e enxofre, vai para o céu. Então esse movimento de trazer pessoas, muitas vezes a gente nem consegue trazer direto para a igreja, para o culto, mas a gente consegue levar para a nossa casa. E vai dar tudo certo. Vamos ganhar muitas almas para Jesus, amém? Então você que não está nesse movimento, eu convido você para entrar nesse movimento. E aí eu quero aqui partir para o fechamento dos versículos. No capítulo 4, no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Aí eu vou aqui para o último versículo, que este aqui era o versículo que vai voltar agora na minha meditação contínua, que é, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os pensamentos de vocês. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e se há alguma virtude, se há algum louvor, a revista corrigida diz assim, e se há algum louvor, aqui está dizendo, se existe algum louvor, na corrigida diz, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, seja isso que ocupe os vossos corações. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos corações. E nós precisamos reavivar tudo que é puro. O pensamento rodou só no que é puro. Tudo que é verdadeiro, se alguma coisa não é verdade, seus pensamentos não entram neles, vai pela verdade. Tudo que é respeitável, ou seja, tudo onde existe respeito, na questão da respeitabilidade em todos os níveis, que não vou entrar nos detalhes. Tudo que é justo, ou seja, qualquer coisa que não seja justo, que seja injusto, qualquer coisa que não há verdade, não há justiça, não entre. Entre em tudo que é justo. Tudo que é puro, ou seja, onde houver impureza, seja o nível que for, não entra. Entra em tudo que é puro. E tudo que é amável, a questão de, se não é amável, não entra. Mas nós entramos para amar. A nossa vida precisa refletir esse amor. Então, tudo que é amável, nós precisamos cuidar para as nossas vidas. E, se há alguma virtude, se existe algum louvor, algo que seja louvável, ali nós precisamos estar. Então, a nossa vida precisa focar nessa dimensão. Então, aqui nós vimos aqui a preciosidade do livro de Filipenses. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Para terminar, eu não posso deixar de ler mais uma aqui que me encanta bastante aqui no livro de Filipenses 4:14. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições. Que Paulo estava dizendo? Vocês fizeram a coisa certa quando pararam para estar comigo, para
olhar para a minha aflição e me ajudar no tempo que eu estava sofrendo as tribulações. E por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava preso e estava com dificuldade financeira. E aí o que as pessoas fizeram? Quando eu falo Paulo estava preso, estava com dificuldade financeira, entenda. Paulo ficou preso na cadeia, lá tinha comida da cadeia. Mas logo em seguida, eles deram para Paulo uma prisão domiciliar. A prisão domiciliar é muito conhecida aqui, né? Existe aquela prisão que a pessoa sai, passa o dia fora e volta, passa a noite na cadeia. Existe a prisão domiciliar, que a pessoa é presa na sua casa, mas não pode sair de casa, ele fica lá. Não pode nem sair para trabalhar. Essa é a prisão domiciliar. E Paulo estava nessa prisão domiciliar, quando as pessoas de Filipenses fizeram os donativos, arrecadaram as ofertas e foram levar pessoalmente para Paulo. Aí ele está escrevendo essa carta agradecendo. Vocês fizeram certo quando vieram compadecer das minhas aflições. Ele estava precisando de ajuda e a igreja de Filipos ajudou Paulo. Então, se você encontra alguém numa situação caótica, estenda as mãos, porque certamente vai estar escrito no céu a bênção que você investiu na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar para a gente partir para o fechamento.